Só clicar em cima, não tem... E para todos nós que nos interessamos aí pela discussão dos temas do processo penal. Obrigado, professor Eduardo. Maravilha, professor Nereu. Perdão, eu me esqueci de gravar o início aqui. Então, hoje é dia 1º de junho de 2021. Nosso convidado, o doutor Eduardo Galhardo, já fez as apresentações. Ele ainda não começou a falar, então não vai haver nenhum prejuízo. Eu comecei a gravar agora. Isso vai ser importante para os nossos alunos. Muitos professores, doutor Eduardo Galhardo, não puderam assistir hoje, porque tem aula nesse horário. Então, me pediram que gravasse de qualquer maneira. Então, por isso que eu preciso gravar. Muito bem. Com a palavra a você, Dom Eduardo Galhardo. Graças por haber venido. Me escutam? Perfeitamente. Perfeito. Obrigado, Auri, professor Jacinto Nereu, que tive o prazer de conhecer em Santiago uns anos atrás. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar hoje aqui. Primeiro, peço desculpas se meu português não é perfeito. Não tenho praticado também ultimamente, né, com a pandemia, mas vamos tentar dar certo. Em geral, o que eu tinha falado com o professor Auri era descrever uma panorâmica geral da nossa experiência com a reforma ao processo penal chileno, mas particularmente com ênfase na função, na instituição do juiz das garantias, né? E o que eu vou tentar fazer hoje é apresentar um argumento, por assim dizer, jurídico-político em favor do juiz das garantias, que eu sei que é uma matéria hoje muito controversa no Brasil, né? Entendo que está suspensa a implementação da reforma, então, mas quero tentar descrever, na minha opinião, porque eu acho que é fundamental a existência do juiz das garantias para a plena implementação de um processo penal genuinamente democrático, onde estejam garantidos os princípios de imparcialidade e independência do judiciário, tanto na fase preliminar de investigação e também na fase de julgamento, né? Que são duas fases diversas e diferentes. Eu acho que essa distinção, fase preliminar, fase de julgamento, é fundamental para entender a importância da função do juiz das garantias. Uma questão preliminar. Eu acho importante entender que quando nós falamos de sistemas acusatórios ou sistemas inquisitivos, ou, na minha opinião, mal chamado mixtos, que no fundo são inquisitivos, né? Na verdade, não existem esses modelos em termos puros no mundo real, né? São categorias analíticas, no sentido do Max Weber, né? A utilização dessas garantias, dessas categorias analíticas, é para analisar a realidade concreta. E, na verdade, nos sistemas históricos da realidade concreto, existem nuances. Nós podemos, muitas vezes, encontrar, inclusive, modelos paradigmaticamente acusatórios, pelo menos no imaginário coletivo, como o sistema norte-americano, instituições que são, inclusive, dos sistemas inquisitivos, né? É famosa aquela obra do professor Linebein, nos Estados Unidos, em que ele descreve como a estrutura, a mecânica do plea bargain é uma das coisas mais parecidas que existem, por exemplo, o que era a prática da tortura no modelo inquisitorial da Idade Média, né? Então, não existem sistemas puros. O que nós temos que tentar de conquistar são certos princípios fundamentais, que não são negociáveis, por assim dizer, e que basicamente tem a ver com três coisas. Primeiro, a separação estricta entre o acusador e o julgador. Isso deve estar radicalmente separado e diferenciado nas duas etapas, na etapa preliminar e na etapa do julgamento. A segunda é a consagração do princípio de congruência, ou acho que se chama correlatividade no Brasil,
entre a acusação, a imputação e a condena, né? A sentença de condena contra o réu. E a terceira questão fundamental, que não é negociável, é que o juiz não tenha nenhum poder para gerenciar o processo. Quer dizer que o juiz não possa atuar de ofício para decretar medidas cautelares, não possa produzir provas, não possa, em termos mais amplos, gerar informação. O juiz que interroga um réu, que interroga uma testemunha, embora ele não citou, ele não produziu a pessoa da testemunha, se ele faz perguntas e ele gera informação, esse juiz está gerando prova. Esses três elementos, na minha opinião, são centrais para poder, pelo menos, começar a falar de um sistema que cumpre as características de um modelo acusatório compatível com o Estado democrático de direito. Mas tem uma quarta questão que tem a ver com a particularidade ou a peculiaridade do juiz das garantias. Eu dizia que é fundamental, e aí não é negociável, a separação entre o acusador e o julgador. Quer dizer, entre quem faz a persecução criminal, exerce a ação penal pública, e aquele que decide a inocência ou a culpabilidade do réu. Mas nessa separação, tem outra separação que muitas vezes é esquecida, e é que é fundamental para compreender a função do juiz das garantias, que é a separação entre a função jurisdicional na fase preliminar de investigação, por um lado, e do outro, a função jurisdicional na fase de julgamento, que é precisamente aquele ato no qual o réu vai ser condenado ou absolvido. Eu vou explicar logo a importância dessa separação e que, no fundo, é o pilar, é a essência da compreensão correta da função do juiz das garantias. Mas, antes disso, alguma consideração geral sobre como foi a experiência, o que significa não só introduzir o juiz das garantias no processo penal, mas uma reforma processual penal que signifique o trânsito, a mudança de um modelo inquisitivo a um modelo fundamentalmente acusatório. Olhem bem, no Chile nós tínhamos, até o ano 2000, um Código de Processo Penal de 1906, que, na verdade, era uma estrutura cuja base era de 1850. Quer dizer, muito mais velho e muito mais medieval que o Código Brasileiro do Estado Novo de 41. Então, nosso processo penal era praticamente uma versão, um dos exemplos mais puros e ortodoxos de modelo inquisitivo que existia no mundo democrático ocidental naquela época. Nós nem tínhamos Ministério Público. Todo o processo era, desde o começo da fase de investigação preliminar até o julgamento, dirigido, gerenciado pelo juiz. O juiz investigava, o juiz processava, o juiz acusava, o juiz decretava as medidas cautelares, o juiz decretava os grampos telefônicos, a quebra do sigilo bancário, enfim. Além disso, o juiz era o administrador do tribunal, né? Ele se ocupava até dos detalhes mais domésticos e, como normalmente acontece nos modelos inquisitivos, e mais que inquisitivos, nos modelos escriturados, tinha incentivos imensos para a delegação das funções jurisdicionais em funcionários subalternos. Então, fundamentalmente, os litigantes, os defensores, os advogados, não se entendiam com juízes, se entendem com funcionários que escrituram tudo o que vai acontecendo finalmente no processo. Nesse contexto, não existe um controle jurisdicional da atividade do Ministério Público e das polícias. E o abuso policial é uma questão cotidiana, né? E não tem meios para combater o abuso policial nesse contexto, à exceção do habeas corpus, né? Que é uma instituição excepcional, hierárquica,
e que normalmente não é eficiente no dia a dia para a tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então, isso que eu estou escrevendo, na minha opinião, o que é o reflexo de que uma reforma relevante, estrutural, um processo penal, é a implantação de um modelo penal, de processo penal acusatório, na verdade, é muito mais que uma simples modificação, mudança ou reforminha legal, né? É, na verdade, uma revolução cultural, é uma mudança de mentalidade, de criar um novo tipo de jurista, porque o pessoal dos modelos inquisitivos é um pessoal conservador, reacionário, que está acostumado a trabalhar como fala o professor Binder, por mais de meio século do mesmo jeito. Então, a tarefa fundamental é mudar a estrutura mental, cultural dos operadores do sistema de justiça criminal. Eu acho que esse é o desafio, é a tarefa essencial. Um sistema de reforma de processo penal, como, por exemplo, a introdução do juizado das garantias, que não assume como tarefa fundamental a transformação cultural, embora tecnicamente a nova legislação seja perfeita, uma bela democracia, sem a mudança cultural e sem o compromisso político, ideológico com o novo sistema dos juízes, dos promotores e dos advogados, inevitavelmente vai fracassar, porque tem aquela coisa do DNA inquisitivo que está quase na estrutura de personalidade das pessoas na América, dos juristas na América Latina. Feita aquela consideração preliminar, por que o juiz das garantias? Porque eu acho que o juiz das garantias é uma questão tão fundamental. Nós criamos dois tipos de juízes criminais: os juízes das garantias e os juízes orais, ou juizado oral, que é um tribunal colegiado de 3 juízes. Os primeiros, os juízes das garantias, só atuam na fase preliminar e na fase intermédia. E, finalmente, o julgamento oral daquele colegiado é simplesmente o juízo oral, na qual se decide a inocência ou a culpabilidade do réu. Então, como eu estava dizendo, os juízes das garantias atuam nas 2 primeiras fases do processo. Nós temos um processo trifásico: investigação, fase intermédia e julgamento. As 2 primeiras é com o juiz das garantias. E essas etapas, em termos muito gerais, têm a ver, a fase de investigação, com tudo aquilo que se relaciona com a atividade de investigação e de persecução criminal do Ministério Público comandando as polícias. Desde a prisão em flagrante, ou desde as primeiras medidas, como, por exemplo, um grampo telefônico, ou as primeiras audiências de imputação de cargos, até o final da investigação. E depois tem a fase intermédia, que tem a ver com o ato no qual o Ministério Público acusa ao réu. E essa fase intermédia, que é fundamental, é a fase de controle de legalidade das provas, de legalidade das evidências, da relevância das provas, do Ministério Público e também, naturalmente, dos advogados do réu. O importante aqui, a questão essencial, é que o juiz das garantias não cumpre nenhuma função na fase de julgamento perante o colegiado de 3 juízes. E vice-versa, os 3 juízes do julgamento não interferem em nenhum momento na fase propriamente preliminar de investigação ou de julgamento. Então, tem essa estrutura trifásica de investigação, intermédia e julgamento. E aqui tem uma coisa interessante desde a perspectiva do princípio de correlatividade. O princípio de correlatividade também acaba sendo trifásico, porque na fase de investigação tem o que nós chamamos a formalização da investigação, que é uma imputação de fatos, o arrangement dos norte-americanos, né? A corporação é muito
incorreta, mas para se entender um pouco como uma denúncia, né? Mas esse é só o começo. Na fase intermédia, logo tem a acusação, que é diferente da formalização, da imputação preliminar. Mas essa acusação deve ser congruente, correlativamente, com os fatos da formalização. E logo tem a sentença no julgamento, que, em caso de ser condenatória, tem que ser congruente com a acusação e com a formalização. Então, tem uma correlatividade tridimensional que concentra a fase preliminar de investigação, a fase intermédia e, finalmente, a sentença condenatória no julgamento. E a segunda questão importante daquele fato que o juiz das garantias não atua no julgamento é vice-versa, o colegiado de juízes do julgamento oral não atuam na fase de julgamento, na fase preliminar, não é só por uma questão de separação de competências funcionais. Tem a ver com uma questão também muito mais radical. O que eu quero dizer é que os juízes do ato de julgamento do tribunal oral, eles não conhecem nada do que aconteceu na fase preliminar de investigação. Os juízes que vão decidir se o réu é inocente ou culpável nem sequer têm acesso físico aos autos da fase preliminar de investigação. De jeito nenhum. Eles não conhecem as declarações das testemunhas na fase preliminar, eles não conhecem os laudos, eles não conhecem os relatórios da polícia, eles não conhecem os informes dos peritos, eles não sabem nada de nada. Eles são, literalmente, epistemicamente ignorantes em relação aos fatos que vão julgar. Eles só conhecem a acusação, a imputação de fatos, mas a informação que sustenta essa imputação, eles não conhecem, não sabem nada. Eles 0 quilômetro desde o começo do juízo. E por que isso é importante? E, na minha opinião, tem a ver com o fundamento central da existência do juiz das garantias. Essa separação entre o juiz da fase preliminar e o juiz do julgamento. Porque sem essa separação, o réu não tem direito verdadeiramente a um julgamento imparcial. Quer dizer, com aquilo que se chama, eu acho que no Brasil é o juiz prevento, né? A prevenção da competência. Se o juiz que interferiu na fase preliminar de investigação é o mesmo juiz que vai decidir finalmente se o réu é culpável ou inocente, esse juiz não é imparcial. E não é porque ele não goste de ser imparcial. Ele é, em termos psicoanalíticos, é impossível que ele seja imparcial, porque ele já conhece os autos, ele já decretou medidas cautelares, por exemplo, a prisão preventiva. Ele já conheceu, fundamentalmente, os fatos da prisão em flagrante. Ele foi quem decidiu, por exemplo, quebrar o sigilo bancário. Foi esse juiz quem decidiu dar autorização para um mandado de búsqueda, para os grampos telefônicos, etc., etc., etc. Então, esse juiz tem tanta informação na cabeça dele que, no fundo, ele já adotou uma decisão. Ele já se pronunciou. E não tem jeito de tirar a informação da cabeça desse juiz. Eu sempre faço um pouco um pouco ridículo, né? Mas o único jeito seria fazendo uma lobotomia na cabeça daquele juiz prevento para pretender que ele possa verdadeiramente julgar em termos imparciais aquele réu que ele já conheceu, em cuja investigação ele já participou, controlando, autorizando medidas cautelares, afetatórias de direitos fundamentais, enfim. Mas tem também outra perspectiva, uma consideração adicional. Aquela fase intermédia,
na qual o juiz das garantias pode, por exemplo, excluir provas por violação de direitos fundamentais, enfim, isso tampouco é conhecido pelo juiz oral, que isso é uma coisa muito interessante da fase intermédia. Tipicamente, os espanhóis têm o problema que, embora eu sou imparcial porque não controlei a investigação, mas o mesmo juiz que vai julgar o réu é quem vai excluir a prova. Não tem uma separação dessa função em termos competenciais. Então, aquele juiz que, por exemplo, excluiu a faca no homicídio por ser obtida sob tortura, por exemplo, como é que esse juiz, logo, quando tem que julgar o réu, vai tirar aquela faca da cabeça dele? É impossível. Se aquele juiz que vai julgar fica sabendo que houve em algum momento uma faca que foi excluída, naturalmente a imparcialidade daquele juiz fica comprometida, né? E tem estudos na Espanha, a Uri deve saber isso muito melhor do que eu, que provam que nesse contexto, muitas vezes os juízes têm a tendência de hiperinflacionar o valor epistêmico das outras provas porque não conseguem usar aquelas provas que foram excluídas. Se aquele juiz que excluiu a faca não é o mesmo juiz da fase de julgamento, e o juiz da fase de julgamento não tem ideia que em algum momento na vida desse processo existiu uma faca, esse juiz, inevitavelmente, pode ser considerado muito mais imparcial. Mas tem outra perspectiva que muitas vezes também é esquecida. Nós falávamos da imparcialidade do julgador. O julgador, ignorante epistemicamente, pelas razões que eu falei, é mais imparcial. Mas, às vezes, se esquece também a questão da imparcialidade do juiz na fase preliminar, quer dizer, do juiz das garantias, de controle de investigação. Acontece o seguinte, se eu sou juiz de controle da investigação, que eu tenho que controlar o Ministério Público, a polícia, garantir as regras do jogo, os direitos fundamentais do réu, essa função garantística não é só uma função em favor do réu ou dos direitos fundamentais do réu. É também uma função que, às vezes, afeta os direitos fundamentais do réu, né? Como Binder fala, não existe processo penal só de garantias. Se tem garantias, é porque existe a possibilidade de afetar garantias. Então, o mesmo juiz das garantias que vai não decretar uma prisão preventiva, excluir uma prova, enfim, é o mesmo juiz que pode decretar a prisão preventiva, que pode incluir uma prova, que pode quebrar o sigilo bancário, enfim. Então, se esse juiz é o mesmo juiz que vai ter que depois decidir a inocência ou a culpabilidade do réu, a imparcialidade dele também fica comprometida, porque existe uma tendência humana natural que consiste em que, se eu vou ter que adotar uma decisão futura, normalmente eu vou querer ter a maior quantidade de informação, vou querer recolher a maior quantidade de informação para adotar aquela decisão futura. Se sou eu quem vai condenar ou absolver o réu, então eu vou ficar preocupado da qualidade da investigação. Eu quero uma investigação boa. E isso compromete o juiz da fase preliminar com o resultado da investigação. E o juiz, para exercer verdadeiramente um papel imparcial na fase de investigação, não pode ter nenhum interesse, nenhum compromisso com o resultado da investigação. Para mim, tanto faz se o promotor se dá bem ou se dá mal com a sua investigação. Não só por uma questão de princípios, de que eu sou juiz, não sou investigador, mas por uma questão de imparcialidade estrutural. Eu não tenho um incentivo para me interessar pelo sucesso da investigação do promotor, porque no final do processo, a decisão do que vai acontecer com aquela investigação não é meu problema, é o problema dos outros juízes, que, por sinal, não conhecem a investigação que eu estou controlando. Então, essa é uma dimensão da imparcialidade que eu acho fundamental também para compreender a justificação política
do juiz das garantias como um elemento, um suporte fundamental do devido processo no processo penal democrático, em função das regras de um Estado de Direito, na minha opinião. A crença de que o juiz da fase preliminar pode ser imparcial se ele vai ter que julgar o réu finalmente, ou vice-versa, que o julgador pode ser imparcial se ele conhece o que aconteceu na fase de investigação, na verdade, só pode se sustentar num tipo de quase dogma ou fé religiosa que é medieval da superioridade epistêmica e moral dos juízes profissionais. Como se o simples fato de ter estudado na faculdade de Direito, de ter passado pelo concurso público, fazem de mim um ser humano extraordinário que é capaz de atuar como o resto da humanidade não é capaz de agir. Eu acho que isso simplesmente não é possível. Eu acho que essas ideias gerais que eu falei, minha intenção é tentar provocar a importância, justificar a importância política, né? Não só dogmática, jurídica, do juiz das garantias para o respeito efetivo da imparcialidade e da independência dos julgadores no contexto do processo penal. Julgadores no julgamento, no juízo, que não têm nenhum conhecimento nem acesso físico aos autos, e controladores da investigação, juízes das garantias, que não têm nenhum compromisso, nenhum interesse com o resultado, com o sucesso ou o fracasso daquela investigação. Outra dimensão relevante nesse contexto, o que o juiz das garantias faz, no fundo? Afinal, o juiz das garantias é como falam os americanos, um gatekeeper, um goleiro, né? É um goleiro que simplesmente controla tudo o que está acontecendo na fase de investigação. Controla a legalidade da investigação, a legitimidade da investigação. Não só na fase intermédia de discussão de provas, mas desde o início, desde a audiência de custódia, inclusive, eu posso e devo, se for necessário, excluir, decretar a inutilibilidade das evidências, das informações, que é uma categoria, uma nomenclatura do Código Processual Penal italiano, desde o começo, quer dizer, desde o primeiro ato processual. Eu posso, por exemplo, não decretar uma prisão preventiva porque a droga foi recolhida ilegalmente, ou porque a confissão foi recolhida ou obtida sem a leitura dos direitos e sem efetivizar o direito do réu a ficar calado, etc. Isso, na minha opinião, é o que eu queria colocar para começar o debate. Então, e só para encerrar, né, pensando na implementação do juizado das garantias num país ou numa sociedade onde não tem a juiz das garantias, eu acho que tem duas considerações fundamentais. Primeiro, tem a ver com a estrutura do debate, 30 segundos. Uma das novidades da reforma processual penal chilena, e que foi o que depois aconteceu nas reformas de segunda geração, no México, no Paraguai, no Uruguai, mais recentemente, foi o fato de que o princípio de oralidade, como estrutura dialética de discussão, de debate entre as partes, não ficou só acotada ao juiz oral, mas também à fase de investigação. Quer dizer, a cultura da oralidade, que não é sinônimo de falar, é uma estrutura, um método, um procedimento de debate, de discussão, também existe na fase de investigação. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou falando, o debate da legalidade das provas, da legalidade da detenção, as discussões numa audiência de custódia, enfim, tudo isso normalmente acontece em audiências orais, onde deve estar presente o advogado da defesa, o promotor, normalmente o imputado, pode estar a vítima. Então, isso garante, finalmente, de melhor jeito, a imparcialidade, porque quando vocês têm audiências com debates,
o juiz finalmente fica obrigado, ele tem que necessariamente resolver em função do que aconteceu naquela audiência, da informação que foi proferida naquela audiência, dos argumentos proferidos naquela audiência. Quando o procedimento, seja na fase preliminar ou de julgamento, é escriturado, finalmente, temos que ser honestos, não tem como garantir que verdadeiramente as razões do juiz foram adotadas em função da discussão das partes. Por isso, a oralidade é tão fundamental num processo acusatório, porque garante que o juiz também vai jogar a bola dentro dos limites do campo, né? E, por último, para encerrar finalmente, agora sim, o compromisso político dos juízes. Eu acho isso fundamental. A existência da instituição dos juízes de garantias exige que os juízes compreendam que eles não são agentes de segurança pública. O processo penal nunca pode ser instrumentalizado para fins além da única finalidade que legitima a jurisdição numa democracia, que é a modesta aplicação das regras jurídicas na decisão de uma controvérsia. Por isso, os juízes não têm agendas, não comandam lutas, simplesmente aplicam a lei em processos, casos ou controvérsias jurídicas de outras pessoas que legitimamente estão lutando. Meu trabalho é garantir que essas lutas se levem dentro das regras do jogo. Afinal, a independência dos juízes sem submissão à lei é uma perigosa forma de tirania, que substitui o governo das leis pelo governo dos juízes. E, sinceramente, eu não quero ser governado por juízes. É isso aí. Obrigado. Maravilha, maravilha. Doutor Eduardo Galhardo é um sopro para nós de democratização, de um processo que evolui. Ouvir a sua fala realmente é um alento para nós, um estímulo, e, ao mesmo tempo, vem reforçar uma briga que todos nós temos aqui, de longa data, por um sistema acusatório, por um juiz das garantias, por uma não contaminação desse material. Eu digo que isso é o tripé que vai criar as condições de possibilidade de se ter um juiz imparcial. E, claro, teríamos dezenas de perguntas para fazer. Eu vou passar a palavra para o professor Jacinto Coutinho, que é um convidado especial hoje aqui. Eu queria que o professor Jacinto participasse, trazendo aqui a sua participação, as suas perguntas e o seu discurso, professor. Só abrir o microfone. Valeu. Obrigado, professor Auri. Um grande abraço para o nosso coordenador, o professor Nereu Giacomoli. Eu, antes de tudo, queria saudar vivamente meu querido amigo Eduardo Galhardo, dizer que ele cada vez mais, Auri, cada vez mais, ele é mais parecido com a gente, porque agora ele já fala português muito melhor do que muitos de nós. Então, é uma coisa impressionante. Ele é uma coisa impressionante. Ele está perdendo, além de tudo, ele está perdendo o sotaque carioca, que é uma grande vantagem para a difusão de ideias no Brasil, vamos dizer assim, para poder dar risada. Mas ele agora ele está aprendendo que falar português não é falar carioca, então já é um negócio muito, muito, muito sensacional. Agora, é muito legal. Estou tentando achar aqui, Eduardo, para te dizer. Alguém disse aqui há pouco, eu não estou conseguindo achar, mas alguém disse aqui no bate-papo que eu não sei bem se o meu espanhol está muito bom ou ele fala falando português muito bem. Achei um negócio genial, porque ninguém podia fazer o maior elogio do português que o Eduardo fala do que esse. Afora o fato de que não é de hoje, quando o Eduardo deu aula para nós em Santiago já foi assim, ele é de uma clareza espantosa, quer dizer, ele consegue falar meia hora de um tema que é tão rico e deixar de tal maneira claro a questão que parece que você fica sem dúvida. E isso de fato, é muito, muito, muito importante.
nós, agora vocês sabem, nós estamos vivendo um problema sério, muito, muito, de uma tentativa de introdução do juiz das garantias com uma característica, o Eduardo sabe disso, com uma característica simples. Nós estamos metendo o juiz das garantias numa estrutura inquisitorial. E o risco que nós estamos correndo é justo fazer com que o juiz das garantias se torne, quem sabe, um inquisidor muito maior do que atualmente é. Então, isso é, de fato, um problema. Problema para a nossa reforma. Por que problema para a nossa reforma? Porque, quem sabe, a maior forma de queimar um instituto tão forte, tão rico, tão imprescindível como o do juiz das garantias é você soltá-lo dessa maneira. Quer dizer, você colocá-lo lá sem base dentro de uma estrutura inquisitorial, o que vai fazer com que, em 2 minutos, as pessoas comecem a falar mal dele, como se ele fosse o mal em si. E isso quebra a reforma. E isso é capaz de estourar a nossa reforma. Isso é capaz de fazer da nossa reforma em pó, porque nós não conseguimos fazer uma reforma senão estruturando essa questão, que evidentemente de competência funcional para dar ao juiz das garantias atribuições que ele deve ter na primeira e na fase intermediária, e sem isso nós não vamos ter reforma acusatória, porque nosso problema é o que mostrou bem o Eduardo com a questão da originalidade cognitiva. É preciso que a fase de julgamento sempre vá a alguém que não tenha tido contato com a informação, que não tenha tido contato com o conhecimento. Se tiver, antecipa julgamento. Mas não é, o Eduardo disse bem, não antecipa porque está fazendo por mal. Antecipa porque basta ser humano e pensar que necessariamente antecipa a decisão. Não tem conversa isso. Não é porque o juiz é bom, o juiz é mau. Tanto é verdadeiro isso que hoje, no sistema inquisitório, ainda que seja impossível você não decidir, alguns juízes, isso eu tenho escrito em algum canto, alguns juízes fazem um esforço fenomenal para desconfiar das suas próprias decisões, e desconfiando das suas próprias decisões, essa gente fica aberta até o final do processo, quando aí sim vai, quem sabe, tomar uma decisão a mais equilibrada possível, se ele conseguir. Se ele conseguir. Mas é o que acontece, e é verdade. O que resta saber só é o tamanho da dificuldade que essa gente tem, que esses juízes têm. Esses juízes, nós conhecemos alguns, o Alexandre Rosa é um exemplo clássico disso, ele estava aí ainda há pouco. O Alexandre Rosa é um exemplo clássico disso. Ninguém consegue viver bem e tranquilo, ter uma vida tranquila, convivendo com um problema dessa ordem. Porque, percebe, não é você julgar os outros, não é você ficar julgando os outros. Um juiz, aqui, nessa situação, passa o processo inteiro julgando a si mesmo, contradizendo a sua própria posição anterior. E isso é um negócio terrível. Terrível. Ora, tem outra coisa que o Eduardo tratou, que é fenomenal, e, portanto, nisso nós precisamos estar bem atentos para poder investir nessa situação. Quer dizer, nós, se vingar o juiz das garantias, como ele disse bem, está suspenso pela decisão do ministro Fux, mas se vingar o juiz das garantias, nós precisamos logo fazer valer a ideia de que não dá para deturpar o juiz das garantias. O juiz das garantias não é para ser um juiz inquisidor. Não é mesmo, porque com isso nós corremos o risco de perder a reforma inteira. E isso é demais importante nisso que o Eduardo falou. A outra coisa que o Eduardo disse, que é muito importante, e é algo que me lastima, é algo que me faz muito mal, é que eu, na comissão que fez o anteprojeto da reforma, eu
eu, até certo ponto, inadvertidamente, mas embora tenha pensado muito, eu aceitei a ideia de que, tendo perdido, naturalmente, tendo perdido a votação de que os autos do inquérito iria ficar no processo, a mim parecia que não fazia muita diferença o juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou não, sobre a acusação. E isso é um equívoco lastimável. Quer dizer, eu até hoje me martirizo, porque se eu tivesse pensado mais nessa época, eu teria resistido mais. Eu não resisti. Foi um erro meu, porque eu já tinha perdido o inquérito ficar e eu acabei acolhendo aquilo como um mal menor para trocar pela impossibilidade da produção da prova. Isso tem um monte de matéria, já me fiz estudar muito por conta disso, para tentar solucionar. Mas a solução deu Eduardo, porque a solução é essa mesmo. A solução é o juiz das garantias decidir, na fase intermédia, sobre o acolhimento da acusação e tirar o que tiver que tirar de prova. Não significa dizer que depois não se vai decidir sobre isso, mas é de mais importante imaginar que o juiz das garantias deva decidir para que se possa ter, de fato, originalidade cognitiva lá no julgamento, lá no juiz oral. Agora, tem uma questão que me parece interessante, a gente podia pensar, o Eduardo podia, talvez, dizer alguma coisa para nós, nos ajudar a pensar mais um pouco a respeito desse assunto, que é o seguinte: Eduardo, hoje nós recebemos de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa Corte de Cassação, um ministro, que é um grande ministro, um homem que veio dos advogados e que é integrante da 6ª turma, que vem numa batalha muito grande contra o excesso de trabalho no Superior Tribunal de Justiça, mas ele hoje, num julgamento em que o Superior Tribunal de Justiça decidia um habeas corpus no qual um réu estava sendo acusado por um furto de R$ 4. R$ 4. O relator, que era o ministro Rogério Schietti, votou pela concessão do habeas corpus. Ele não aguentou, eu estou falando do ministro Sebastião Reis, ele não aguentou, pediu a palavra e meteu a boca, literalmente meteu a boca. Não sobrou para todo mundo. Enfim, ele meteu a boca em todo mundo, nos juízes, no Ministério Público, nos advogados, ele meteu a boca. Mas, dentre outras coisas, porque o prognóstico, ele disse, o prognóstico de chegada no Superior Tribunal de Justiça, esse ano, seria algo em torno, se eu não me falha a memória, de 174 mil casos. São 2 turmas, 10 juízes. O que significa dizer a entidade de cassação no processo. De uma certa forma, vão forçar a reforma. Eles vão forçar a reforma, porque é impraticável e impossível uma situação como essa. Os réus, porque precisam recorrer. Os advogados, muito, por exemplo, fazendo as corpos, por que força é sempre uma violação de direitos. Isso parece indiscutível. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a exigência é uma exigência sempre nessa base. Minha pergunta é a seguinte, de tudo isso, Eduardo, me desculpando, porque estou dando muita explicação, mas a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês, no Chile, viram essa situação? Porque é de imaginar os réus isso parece uma coisa sintomática. Ninguém quer perder e ficar.
seja muito favorável, porque ele tem a ciência. Você acha que a estrutura do juízo oral do Chile ajuda a diminuir, digamos assim, a necessidade dos recursos? Você acha que é possível nós, os professores Zé Santiago, Bruno Milanês, todos os professores de processo penal, acham que nós forçar a diminuição dos recursos, de modo a vender a eles, na verdade, vender a eles a ideia de que o sistema não só é melhor porque é mais democrático, mas também ele ajuda na diminuição dos processos. Uma coisa parece certa, se for verdadeiro isso que eu disse, e cada um dos ministros por ano, é absolutamente impraticável. Ele disse lá, não sei se vocês viram isso, Auri, está correndo isso por aí, o Sebastião falando no STJ hoje, depois do julgamento dos R$4. Ele meteu a boca, mas ele disse que recebe 40 habeas corpus por dia. Eliminaram o cara por isso. Está dando uma cortada, Jacinto, muito forte no teu áudio. Bom, Eduardo, você hoje, você é um dos juízes mais lúcidos do Brasil, você sabe o que fala, quer dizer, é sempre um juiz muito democrático no Brasil, e para nós é sempre um bálsamo ouvir você falando, porque você agrada nossas ideias e nos mais e mais. Isso para nós é muito importante. Muito obrigado por você ter aceito conosco no Sul. Grande abraço. Maravilha, professor Jacinto. Deu uma cortada muito forte no áudio do professor Jacinto, mas esse caso hoje do habeas corpus, inclusive eu publiquei no meu Instagram, Facebook, Twitter, tudo, foi apenas mais um caso absurdo de banalização. Então, só vou aproveitar essa pergunta, doutor Eduardo, para também trazer uma seguinte questão. Hoje no Brasil, nós sofremos, e a justiça brasileira está entulhada, a justiça brasileira não dá conta, foi exatamente isso que o professor Jacinto falou, não só nos tribunais superiores, mas abaixo também. Mas o grande problema, e aí eu engato a pergunta na mesma seara, é a questão da justiça negocial tem sido vendida no Brasil, a ampliação da negociação, e o Chile tem um espaço de negociação bastante amplo, um plea bargain bastante amplo. No Brasil, nós ainda conseguimos tentar controlar um pouco, mas está sendo vendido como a solução para os males, a negociação. Diante de um entulhamento, vamos negociar. E o que eu comentava ainda hoje no Instagram é exatamente o quê? Não adianta você ampliar espaço negocial se você não fechar a torneira. Ou seja, nós, no Brasil, temos falta de responsabilidade para acusar, falta de responsabilidade na hora de receber acusações sem fundamento. Nós não temos uma fase intermediária, como deveria ser, um verdadeiro filtro para evitar processos infundados. Nós temos uma banalização do poder de acusar, de receber acusações sem fundamento e gerar processos inúteis. E aí, com esse monte de processos inúteis, e o exemplo que o professor Jacinto falou, é um valor inferior a $1. É um processo por menos de $1 que está chegando numa corte superior para tentar trancar o processo lá embaixo, porque não foi parado até agora. Então, muito antes de tentar ampliar a negociação, nós devíamos criar uma cultura de audiência, uma cultura de filtro e uma cultura de responsabilidade de quem acusa e de quem recebe a acusação. Então, só engatando a pergunta, Eduardo, o Jacinto quer ouvir de você o que você pensa dessa banalização toda, e eu já aproveito para também perguntar o que você pensa da negociação como um remédio para o entulhamento. Obrigado, professores. A questão do furto de R$1, acho que tem a ver com de R$4, $1, né? Tem a ver com questões normativas e de praxis, né?
normativas, normalmente, o nosso processo penal tem muitas saídas diversificadas ou alternativas que permitem que os promotores tenham poderes discricional para não se submeter ao princípio de obrigatoriedade. Quer dizer, os processos, os delitos irrelevantes, menores, normalmente não são levados ao juízo oral. Eu nunca vi, em 20 anos, um juízo oral, um processo oral por um furto. Excepcionalmente por furto grande, né? O gerente, o administrador de uma empresa que por 15 anos furtou. Tá bom, isso tem uma explicação e isso normalmente é perseguido criminalmente. Mas aqueles furtinhos irrelevantes normalmente são submetidos a convenções reparatórias entre a vítima e o réu. Por exemplo, o supermercado com a desculpa pública na audiência de custódia, ou algum outro tipo de obrigação, como algum tipo de trabalho comunitário, enfim, dependendo da natureza do fato. E quando tem maior gravidade, por exemplo, uma pessoa que já tem, sei lá, 10 condenações pelo mesmo fato, normalmente o processo de julgamento não é o julgamento oral perante o tribunal de 3 juízes, senão é perante o próprio juiz das garantias. Aí se sacrifica um pouco a imparcialidade com o argumento de que o réu está exposto a penas menos rigorosas, né? E tem aí uma coisa que se chama procedimento simplificado, que é um juízo oral, como todo juiz oral, mas perante só o juiz das garantias, que, na verdade, são decisões que têm a ver com evitar ou controlar o uso dos recursos, né? Nenhum processo penal que eu conheça tem uma forma de julgamento similar para todos os casos, porque isso é impossível. Primeiro, é absurdo pensar no mesmo mecanismo de julgamento para o crime organizado, para uma organização, uma associação ilícita dedicada à exportação de material de pornografia infantil, que para um furto de R$4 é ridículo. É ridículo na perspectiva do ministro da Fazenda e também é ridículo na perspectiva de um jurista, na minha opinião, razoável. Então, acho que o sistema tem que ter saídas, soluções diversificadas em função do tipo de delito, da gravidade dos casos, da complexidade dos processos. O problema fundamental dos modelos inquisitivos é que, em teoria, tudo tem que ser perseguido. Todo delito tem que ser necessariamente perseguido. Tanto faz um tráfico internacional de drogas e um furtinho de R$3, né? Tudo tem que ser perseguido e tudo tem que ser perseguido com as mesmas regras. E isso é ridículo, porque quem pretende ou tenta perseguir tudo acaba perseguindo mal ou acaba não perseguindo nada corretamente, né? E aí abre as portas das arbitrariedades, das violações de direitos, enfim. E enquanto à negociação, eu acho que isso tem a ver também com 2 questões. Primeiro, a questão dos recursos, né, que são sempre limitados em função das possibilidades. Nenhuma política pública tem soluções perfeitas, ideais para todas as situações. Nos Estados Unidos, eu acho que hoje são 2% dos processos que são resolvidos perante o julgamento oral do júri, né? A enorme maioria é do plea bargain. E isso, infelizmente, parece ser inevitável, né? Ninguém quer juízos orais porque o juízo oral é mais caro, é mais longo, é mais complexo, então se geram incentivos para evitar aquilo. E isso é um fato da realidade. Eu estou fazendo uma constatação, não estou dizendo que é bom ou que é legal. E nesse contexto, fecho agora para, se houver mais perguntas, eu acho que na pergunta do Auri, o que se gera é uma dimensão diferente da função do juiz de controle, do juiz das garantias, que é o controle da legitimidade daquelas negociações, das alegações pré-acordadas, como falam os americanos.
dos plea bargains, dos nossos procedimentos abreviados. Eles vão existir. E eu acho que a pergunta é quais são os estándares de legitimidade garantística que nós vamos impor para tolerar o fato de que muitas pessoas, finalmente, vão ser condenadas sem juízo, porque, afinal, é isso. Quem é condenado numa negociação, numa plea bargain, num abreviado, está sendo condenado sem juízo. E aí eu acho que a função garantística é fundamental. Eu penso que, nesse contexto, a função do juiz é fundamental em termos de controlar a legitimidade da renúncia aos direitos fundamentais do réu. Se aquela renúncia é livre, se aquela renúncia é voluntária, se é consciente, se foi devidamente o réu assessorado por um jurista que não tinha conflito de interesse com outros processos que estão relacionados, por exemplo, e, além disso, se a imputação, se a acusação, a denúncia do Ministério Público tem sustento fático, tem plausibilidade provatória, que é um exercício complexo, porque na fase de investigação, verdadeiramente não tem provas. O que tem é informação, elementos, indícios, antecedentes, autos, mas provas não tem. Então, não tem um exercício verdadeiramente de controle epistêmico em termos de valoração provatória. O que tem uma aproximação à plausibilidade da informação. E aí o juiz, para aceitar a legitimidade da negociação, na minha opinião, tem que fazer um exercício prospectivo ou hipotético das possibilidades daquele processo no contexto futuro eventual de um julgamento. Se eu analiso os elementos fáticos da denúncia e a minha conclusão é que é impossível que o promotor do Ministério Público possa ganhar o juiz oral, eu não consigo entender por que o réu está aceitando culpabilidade e está se submetendo a um plea bargain. Provavelmente aí eu vou tentar controlar isso com maior intensidade e veemência. Eu acho que o papel nosso é fundamentalmente aquele, que é um papel diferente dos juízes. O juiz, no juiz oral, decide se eu sou inocente ou culpável. Na negociação, a decisão é um pouco diferente, tem a ver com se a minha decisão de não me submeter a um julgamento imparcial é legítima ou não é legítima. E essa é uma atividade de controle garantístico muito intensa. Maravilha, maravilha, professor. Uma última pergunta aqui, que a minha proposta era realmente fechar em 1 hora. Professor Nereu, alguma coisa a acrescentar? Senão eu vou fazer uma última pergunta aqui. Não, pode fazer aí, já estamos numa hora, não vamos nos estender muito. Não quero abusar demais, doutor Eduardo. Aquela pergunta que todo mundo está se fazendo é o seguinte: o que esperar da reforma constitucional chilena? Essa nova Constituição que está sendo falada, e realmente nós olhamos com uma certa curiosidade, até porque, obviamente, uma reforma constitucional vai gerar influxos no processo penal. Isso aí é um diálogo inevitável e salutar. Mas o que nós devemos esperar dessa reforma? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, esse é um processo inédito. É interessante, porque vocês fizeram isso em 88, né? Sim. A nova Constituição brasileira fez parte, eu acredito, da justiça transicional, né? Em algum sentido, né? Nós não tivemos isso. Nós já estamos há 30 anos de democracia, praticamente, com a Constituição da ditadura, com a Constituição do Pinochet, que foi modificada muitas vezes, já nem se parece tanto, mas simbolicamente é aquela Constituição. Então, eu acho que a questão fundamental da nova Constituição tem a ver com aquilo que gerou os protestos de 2020, 2019, que tem a ver com os direitos sociais, econômicos e culturais. O que vai ficar abandonado, o que nós vamos abandonar, é a matriz neoliberal da Constituição do ano 80, que é uma Constituição onde não existe praticamente nenhuma garantias de direito à saúde pública, de direito a uma pensão digna, enfim.
Então, eu acho que tem basicamente a ver com isso. E, em termos de processo penal, é interessante. A Constituição brasileira fala muito mais do processo penal acusatório do que a atual a Constituição chilena. Inacreditável. Isso prova que não todos os problemas são problemas constitucionais, está vendo? No Chile, como a Constituição da ditadura, na qual não existe a palavra oralidade, não existe a palavra acusatório, não existe nada disso. Embora fizemos a reforma processual penal. Então, não sei se a Constituição não vai poder fazer uma contribuição maior àquela que já foi feita no Código do Processo Penal. Maravilha. Sabe que esse é um exemplo realmente fora da curva. Porque o que se estuda, o que se fala, o que se considera enquanto realidade é exatamente o quê? O processo penal diretamente influenciado pela Constituição, como já dizia o James Goldman, né, do termômetro, se você tem uma Constituição autoritária, vai ter um processo autoritário, é muito difícil romper com isso. E, por outro lado, se tem uma Constituição democrática, avançada, enfim, vai ter que ter um processo igualmente democrático. Nós, no Brasil, temos um processo autoritário, uma Constituição democrática e lutamos. E vocês têm a equação inversa, que é o mais difícil. Uma Constituição antiga, autoritária, mas conseguiram abrir o processo. Professor Eduardo, eu queria agradecer imensamente a sua presença e já lhe fazer publicamente um convite aqui, em nome do programa, que eu recebi, Nereu, do professor Rodrigo, essa incumbência, de convidar o doutor Eduardo para participar do nosso 12º Congresso Internacional do Programa de Ciências Criminais, da nossa pós-graduação. Já vai ficar o convite aqui público. O professor Rodrigo, que é nosso colega, eu já passei o teu e-mail, inclusive, para ele, Eduardo, ele vai mandar amanhã para você um convite. E, claro, eu sei que a agenda é complicada, a agenda é difícil, mas se você puder participar do nosso Congresso Internacional, que é o congresso da nossa pós-graduação, ia ser maravilhoso, ia ser um reencontro. Hoje nós tivemos aqui 100 participantes, sabe? Um evento rápido, montado nessa semana praticamente. Então, ia ser um prazer se você pudesse estar conosco no nosso Congresso Internacional da Pós, que vai ser lá no mês de setembro. Mas aí o Rodrigo vai mandar o convite. Eu queria agradecer a presença de todas e de todos. Eu não vou saudar nominalmente, porque são muitos os amigos e as amigas que estão presentes, mas fecho agradecendo especialmente a presença do Dr. Eduardo Galhardo pela disponibilidade, um grande amigo, um grande professor que sempre nos ensina muito. Foi um imenso prazer e uma honra. Muito obrigado por ter estado conosco e até a próxima. Uma boa noite, professor Eduardo, e a todos. Boa noite. Abraço a todos e todas. Abraço, Eduardo. Abraço. Prazer. Prazer.